noite, Pátria Amada Brasil! Sejam bem-vindos ao Pode Falar! E dessa vez estamos continuando com a nossa série de grandes pensadores da humanidade. Um máximo, né? Já estamos no 6º episódio e está sendo puro sucesso. E dessa vez eu trouxe alguém que eu tenho certeza que você vai amar saber mais sobre a vida dele. Ele é um sociólogo super renomado, marcou a linha intelectual e o mundo da sociologia. Sim, é ele, Sérgio Buarque de Holanda. E pro episódio de hoje, eu trouxe 3 sociólogas renomadíssimas para estarem falando um pouquinho da vida dele, compartilhando com a gente, né? Temos Fernanda Vargas, Daniela Pimentel, Ana Luísa Custer. Essas 3 maravilhosas vão estar compartilhando um pouquinho de todo o conhecimento delas conosco. E a gente vai começar com quem mesmo? Eu posso começar? Assim, Fernanda Vargas. A senhorita Vargas vai continuar contando pra gente agora um pouquinho sobre a vida dele, a começar por sua biografia, não é isso? Sim. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em São Paulo em 1902, em julho de 1902. Ele, assim, foi um escritor, sociólogo, historiador, brasileiro, não. Ele foi brasileiro, mas não era isso que eu queria falar. Crítico literário, jornalista e também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né, o PT. E assim, gente, a vida dele foi basicamente dedicada ao trabalho acadêmico, entendeu? Ele, inclusive, foi considerado um dos principais pensadores brasileiros do século XX, como a Miranda mesmo disse, né? E assim, ele se formou na faculdade que hoje a gente conhece como o FRJ, né? Ele se formou em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele também participou do movimento modernista de 1922. E, gente, pasmem, tá? Ele morou aqui no Espírito Santo, sim, em Cachoeiro de Itapemirim, tipo assim, quem diria? Pra assumir o cargo de diretor do jornal O Progresso. Mas assim, no ano seguinte, ele voltou pro Rio, onde ele morava com a família dele. Mas tá valendo, entendeu? Eu me senti representada. Posteriormente, né, ele se casou com a Maria Amélia. Teve o quê? 7 filhos, galera. E tipo assim, né? Olha isso, olha essa família abençoada. Porque, ó, Chico Buarque foi gerado, sabe? Desse casal. Miúcha, Ana de Holanda e Cristina Buarque. Alguns dos nomes, né? E assim, pra completar, o tio dele era linguista também. No caso, ele era linguista da Academia Brasileira de Letras, o próprio Aurélio Buarque de Holanda. Gente, do dicionário, pelo amor de Deus, né? E assim, ele viveu também na Itália durante alguns anos. E lá ele esteve no cargo da Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Roma. Sim. Ele recebeu alguns prêmios e um deles foi o prêmio Juca Pazzo, da União Brasileira de Escritores. E assim, gente, os escritos dele contribuíram muito pro conhecimento que a gente tem hoje da história do Brasil, sabe? Mas é isso, o cara é alto nível, entendeu? E assim, ele veio a falecer, infelizmente, no dia 24 de abril de 1982, em São Paulo, por complicações pulmonares. Agora eu vou passar a palavra de volta para Miranda, né? Bem, Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui. Agora nós vamos estar chamando as sociólogas Ana Luísa Custer e Daniela para compartilhar um pouquinho do conhecimento delas com a gente. Boa noite, agora eu e a Ana vamos falar um pouquinho sobre a principal obra de Sérgio Buarque, aposto que você já ouviu falar, As Raízes do Brasil, e seus principais pensamentos contidos nesse livro. Esse livro é dividido em 7 capítulos e cada capítulo busca interpretar a fundo o Brasil, sua estrutura social, sua estrutura política, e isso tudo a partir das raízes históricas nacionais. Assim como tenta mostrar as características do povo brasileiro, suas influências vindas de sua formação colonial que perpetuam até hoje. Dentro de suas principais ideias, e as que a gente pode conectar com a realidade, temos algumas: a cultura da obediência, a cultura da cana e a ideia do homem cordial, que vão ser discutidas mais adiante com a Custer. Uma delas é a disciplina e a obediência. Ele acredita que dentro do Brasil você teria uma característica de não mais o conhecimento, mas sim uma submissão, para a formação de um brasileiro perfeito. Por exemplo, nós faríamos as coisas porque
Não porque acreditaríamos que estava certo, por causa que o ideal era maneiro, mas sim porque a gente era mandado a fazer aquilo. E acabava sendo uma coisa indireta, mas que acabava sendo realizada. E para a formação justamente desse ideal de um brasileiro perfeito. Outra tese que ele trazia era o rompimento com o econômico. A ideia de que não apenas teríamos uma ideia de economia, mas toda uma cultura envolvida por trás. Por exemplo, a cana, que era um dos símbolos maiores de economia brasileira. Você teria uma cultura por trás dela, uma interação simbólica de grandes fazendas, o trabalho escravo comum sendo tipo um processo que aconteceu no Brasil sendo enraizado estruturalmente. E uma das exemplificações nisso foi justamente o processo abolicionista, que foi super lento. E pelas leis surgirem de pouco a pouco, na verdade sendo quase impostas sobre a sociedade. Então era toda uma cultura por trás da forma com que eles realizavam esse âmbito econômico. E uma das últimas teses que a gente pode ressaltar aqui, na verdade duas últimas, além de um homem cordial, que seria um homem cordial, é aquele que age com sentimentos. Não necessariamente ele precisaria ser sincero ou educado. Um exemplo dessa cordialidade na nossa realidade seria na política. Pessoas, quando vão tratar de política, esquecem o racional e começam a agir pelo sentimental, pelo cordial, e falar e fazer muitas coisas que não fariam normalmente. Isso, pessoal, uma pena que tudo que é bom dura pouco, né? Porque por mim a gente ficava aqui mais horas e horas conversando sobre o mundo da sociologia, né, gente? Que assunto interessante, como isso nos faz refletir de fato sobre o mundo em que nós vivemos, né? Então, mais uma vez, queria agradecer as nossas envolvidas hoje, Daniela, Fernanda. O prazer foi todo nosso, né? Ouvir todo o conhecimento que essas lindas e inteligentes tiveram a compartilhar conosco, né? Dani, Fernanda, Ana Luísa. E até o próximo episódio, hein, galera? Gente. Fiquem ligadinhos, porque o sociólogo que vai aparecer no próximo é imperdível. Já dei um spoiler pras meninas. Sim. Elas também amaram um pensador que elas super se identificam. Fiquem ligados E que aí. tem muito a nos trazer de ensinamentos, tá bom, galera? Beijos e você não pode perder. Anota aí, hein? Toda sexta-feira, às 7 horas, aqui na rádio.